Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Deus é amor, proclama São João. Um amor capaz de reerguer o coração caído e perdoar o pecador. Você já parou para pensar nisso? Já se imaginou curado de seus vícios e restaurado na sua dignidade por este amor sem limites? Cláudia é uma mulher cuja história nos ensina muito sobre isso. Ontem, perseguida por uma vida bagunçada, hoje tocada e convertida por esse amor divino. Começa agora o Gente de Fé. É muito bom ter você aqui. É muito bom cada vez que nós nos encontramos e podemos experimentar as coisas do alto que passa pela vida das pessoas. É claro que cada um de nós fazemos a nossa experiência com Deus, mas quando nós ouvimos os testemunhos das pessoas, nós chegamos a tocar neste Deus que também passa na vida das outras pessoas. É por isso que hoje, com muita alegria, eu quero trazer até aqui você, primeiramente, que nos acompanha, e a minha convidada de hoje, que é a Cláudia Maria. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Padre. É uma alegria estar aqui, poder fazer memória das maravilhas, das graças que Deus me deu, me concedeu e realizou na minha vida. E foram muitas graças essas que nós vamos conversar hoje. A Cláudia é psicóloga como profissional, hoje também é postulante da comunidade Shalom, né? A comunidade Shalom, que também é uma comunidade que nasceu em Fortaleza, é isso. O fundador é o Moisés, a Emir Nogueira, e é uma comunidade também que hoje está espalhada em vários lugares do Brasil e do mundo. E como a Canção Nova, existem aquelas pessoas que se consagram em comunidade de vida e em comunidade de aliança, a comunidade segundo elo, que são as pessoas que não precisam deixar a sua vida, os seus afazeres, mas são fermento ali onde eles estão, e é esse o caminho que você tem trilhado, tem feito. Sim. Mas hoje, assim, como uma consagrada a Deus, né, fazendo nesse processo de discernimento, tudo, dentro de um carisma, o carisma Shalom, mas nem sempre foi assim, né, Cláudia? Não, e chegar até aqui foi um longo caminho. E o que você me traz? Mas me diga primeiramente, o berço de onde você veio. Até você chegar aqui, aconteceram inúmeras coisas, mas teve um início, Sim. Seu berço, sua casa, sua família. Me conte um pouquinho. Bom, Padre, eu venho de uma família muito humilde e também muito numerosa. O meu pai, desde sempre, teve um problema com alcoolismo, né? Eles vieram de Minas Gerais com 3 filhos e nós somos um total de 10 irmãos, né? Eu sou a quinta dos 10 filhos dos meus pais. Bem no meio. Bem no meio ali. E quando o meu pai veio para São Paulo, nós morávamos nos fundos da casa dos meus tios. E depois nós fomos morar nos fundos de um clube onde ele trabalhou a vida inteira, né? E a minha infância foi marcada pelas constantes brigas dos meus pais, pelo adoecimento dos meus 2 irmãos mais velhos, que foram acometidos da esquizofrenia. Então, eu tive uma infância, posso dizer assim, assustadora. Eu era uma criança assustada. Eu, de uma certa maneira, eu procurava fugir um pouco dessa realidade que me oprimia muito. Deixa eu só perguntar uma coisa. Então, você via todas as... Porque você Sim. tinha qual idade? 6, 7, até os 10 anos foi muito forte isso. Violência aconteceu tudo isso. E as enfermidades dos seus irmãos. Sim. Então você via violência na sua casa? Sim. Uhum. Muito presente, diariamente. Meu pai foi muito violento. Meu pai era um excelente pai, maravilhoso. Mas como marido ele tinha suas dificuldades, ele tinha muitos ciúmes da minha mãe. E ele não conseguia controlar, então ele era muito violento com ela.
Mas, assim, por ironia, ele nunca me encostou a mão, assim, nenhum de nós. E foi uma época também onde eu tive, talvez, a minha primeira experiência do amor de Deus. Porque eu estava no 4º ano e meus pais não me levavam à igreja, eles não iam à igreja. Mas meu pai tinha uma jaculatória que me chamava muito a atenção. A gente tinha o costume de pedir a ele bênção, né? E ele dizia, Deus abençoe e Maria Santíssima a acompanhe. E eu ficava pensando quem é Deus, quem é essa Maria... E sem entender até que no 4º ano, a catequese na minha escola de ensino primário, apareceu um padre. A minha história é muito marcada pelos sacerdotes, padre. E o primeiro sacerdote que foi voz de Deus para mim foi o padre Mauro, numa paróquia da Vila Prudente, Santo Emídio. E ele foi nos dar catequese. Só para localizar, Vila Prudente é um bairro da Zona Leste da cidade de São Paulo. Que é de onde nós estamos gravando, mas você que está fora de São Paulo, nós estamos gravando aqui. E a Cláudia veio de Minas Gerais com a família e se instalou... Na verdade, meu pai veio, eu já nasci aqui. Ah, você já nasceu aqui. Então, já veio e já se instalou. Nasceu, é própria paulistana, como Exato. Diz. Muito bem. E foi ali que eu conheci a Maria, que meu pai dizia, né? E nesse período eu tive uma forte experiência com Nossa Senhora. Né? E nessa experiência eu procurei o padre Mauro, acredito que ele nem seja mais vivo, mas a lembrança do rosto dele é muito viva para mim ainda. E eu lembro que eu falei para ele que eu queria ser como Nossa Senhora, eu queria ser religiosa, eu queria usar hábito, eu queria ser freira, né? Foi a primeira vez. Sem uma base familiar, porque você não tinha assim exemplos na sua casa para você seguir. Nenhum. Deste tipo. Nenhum. Claro, com certeza valores, enfim, você tinha muitos também. Nenhum. Mas este você não tinha. Não tinha. Então nós podemos dizer que realmente foi algo místico, concreto, real, de uma experiência com Deus através da Virgem Maria. Tanto é que a minha primeira comunhão foi eu e meu irmão só, assim. Fizemos juntos. Meus pais nem foram a minha primeira Eucaristia. Eu não tenho fotos. Então era algo que eu vivia muito, assim, sozinha, né? E isso foi alimentado por você? Sim. Isso, porque se eu ligar essa menina de 10 anos e essa mulher que eu tenho à minha frente, essa menina de 10 anos que queria ser freira e essa mulher hoje que está aqui na minha frente, que é uma postulante dentro de uma comunidade religiosa, uma nova comunidade religiosa, então uma coisa ligada com a outra. Mas tem um meio aí, né? Esse meio, houve os desvios, foi alimentado tudo isso, ou seja, você saiu, é a mesma menina, vivendo as mesmas experiências até chegar hoje, ou tiveram alguns desvios aí no meio do caminho? Houve vários desvios, né? Na adolescência, já em outro bairro, morando em Itaquera, onde eu resido até hoje, foi onde eu tive outra experiência que ainda fortaleceu esse desejo, que foi com os salesianos, né? Com Dom Bosco, com o oratório salesiano. Eu era muito apaixonada por tudo aquilo e eu queria muito aquilo para mim. E foi quando eu, na visita do Papa, em 1980, a bênção João de Deus, e aquilo foi fortalecendo cada vez mais esse desejo. E eu, partilhando com o padre Rosalvino, que é o nosso pároco até hoje, eu disse a ele, padre, eu quero muito ser religiosa. Eu tinha 14 anos. Até então, deixa eu te perguntar, até então, todas as experiências de adolescente e jovem, porque você já estava entrando ali quase na juventude, com 14 anos, era só essa experiência sendo alimentada dentro de você. Sim, mas aí aconteceu algo que eu acredito, padre, que é um grande divisor na vida do adolescente, que é a falta de habilidade para lidar com a frustração, né? O pouco alicerce na família, a pouca estrutura na família pode acabar destruindo um sonho, um desejo, uma vocação. Então, nessa época, quando eu partilhei com o padre Rosalvino, eu fiz uma experiência vocacional com salesianos, só que o discernimento foi que eu, na verdade, queria fugir dos problemas da minha casa, né? Entendi. E eu poderia ter, se eu tivesse tido uma melhor estrutura, talvez se eu não fosse
tão intolerante à frustração e eu tinha tanto desejo por isso, eu simplesmente fiquei magoada, fiquei muito ferida. E aí eu comecei a me afastar da igreja, me afastar do oratório. E quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta das coisas de Deus, o mundo nos abraça. E o mundo me abraçou de uma forma também muito, muito forte, né? Eu só quero voltar a um ponto, até porque é algo que, isso você está dizendo ali, 80 e poucos. Sim. Se nós pararmos para pensar nos nossos jovens hoje, na nossa geração hoje, que é uma geração que nós também somos frutos, fomos fortalecendo este medo das decisões definitivas, porque, como você bem disse, nós não temos estrutura para viver as frustrações. E toda escolha que eu faço, seja ela qual for, vai me trazer uma satisfação e vai me trazer uma frustração. Então, como eu vou escolher definitivamente algo se aquilo que eu vou escolher, de uma maneira ou outra, vai me trazer uma frustração? Eu não posso escolher ir pela direita e pela esquerda ao mesmo tempo. Se eu vou pela esquerda, eu tenho que ter recursos para viver a frustração de não ir pela esquerda, se eu vou pela direita e assim sucessivamente. E essa estrutura, como você bem disse, você não tinha na sua casa. Nenhuma. E aí veio a resposta, nessa experiência vocacional que você disse que viveu, veio a resposta, muito sábia, por sinal, porque se você era realmente uma fuga, um esconderijo, só que aí a coitada da igreja e o coitado de Deus é que foram abandonados. E aí nisso, todas as propostas que não trazem, digamos assim, a possibilidade de você se sentir frustrada, porque as propostas mundanas não te mostram a frustração da escolha, né? Sim, porque ela te anestesia. Estas? Ela te engana. E é interessante porque não foi um ir total, né? Eu fiquei meio lá, meio cá. Então, aos poucos, é assim que acontece hoje, né? Às vezes você vê um jovem na igreja, ele vai aqui um pouquinho, se sente atraído por algumas coisas, aí ainda, sabe, ele fica pendendo para lá e para cá. Eu fiquei um tempo assim, até que eu já não conseguia mais voltar, né? Então, assim, aí culminou várias coisas na minha casa, meu pai foi embora, e diante disso eu também não conseguia lidar com aquele sentimento de frustração, de ter pensado durante todo aquele tempo em ser algo que me falaram que eu não poderia ser, entende? Então hoje eu sei que eu poderia ter procurado um outro padre, procurado, né, uma comunidade, enfim, um outro convento, qualquer coisa. Sim, eu poderia sentido. ter aceitado aquele não e insistido, né, se é vontade de Deus mesmo, né? Então eu vou ficar, não, mas vai ser sim um dia. Mas eu não tinha o que eu tenho hoje, a bagagem que eu tenho hoje. Claro. E muitos adolescentes não têm. E às vezes eu vejo que, assim, nas nossas experiências, nas paróquias, nos encontros, né, nos acampamentos, por exemplo, lá na comunidade Shalom também, nós percebemos os jovens sendo tocados, sabe, sendo mexido, mas muitas vezes eles não voltam, porque eles ainda não têm essa base, né, por isso que a gente precisa insistir. Essa é uma das grandes preocupações, inclusive recentemente, teve o Sínodo para a Juventude, sim, onde foi lançado, né, foi publicado a exortação apostólica Cristo Vive, e várias vezes o Papa nos chama a atenção, o Papa Francisco nos chama a atenção para justamente isso. Nós proporcionamos, com todas essas experiências, com todas essas coisas, o encontro pessoal com Jesus, sim, para os jovens. Mas e depois? O que nós vamos ajudá-los a seguir em frente? Porque se eles não têm outras propostas ou um caminho de perseverança, a coisa não vai acontecer. E o mundo vai vir e vai engoli-los. Que dentro daquilo que você foi dizendo e daquilo que você viveu, foi mais ou menos isso. Você fez a experiência,
Você tocou neste Deus com 10 anos, aquilo ficou alimentado ali por uns 4, 5 anos, né? E depois o mundo se abriu a você de uma forma que você não conhecia, e que o mundo traz prazeres, e que o mundo traz facilidades, e que o mundo traz atalhos para a felicidade, entre aspas. Verdade. E o que o mundo te apresentou? Acho que a primeira arma, né, que eu acredito o inimigo utilizou foi a droga, né? Então eu comecei a beber, a fumar maconha, né? E a maconha nunca me atraiu muito, porque ela me dava uma sensação de sedação. E eu tenho uma personalidade um pouco diferente, assim, eu gosto das coisas mais agitadas, mais intensas. E quando eu conheci a cocaína, para mim foi assim uma experiência tão forte por ser tão negativa, mas naquele momento da minha vida era algo que me proporcionava um prazer muito grande e uma sensação de empoderamento, sabe? E isso fez com que eu buscasse esse recurso em tudo. Eu lembro que no início eu estudava de manhã e eu utilizava a droga no banheiro da escola, porque era algo que era simplesmente para me drogar, era algo que eu usava mesmo para viver. Assim, eu tinha necessidade de estar sob o efeito, porque na verdade eu começava a perceber que eu odiava a minha vida, eu odiava a minha casa. Você tinha quantos anos? Eu tinha a cocaína aos 18. 18 anos. Isso com um círculo de amizades. Sim, Com pessoas sempre. que também estavam juntas com E tem você. aquela questão, né? Você quer fazer parte, né, de uma turma, você quer ser aceito. Para isso, você precisava passar por esse rito, digamos assim. Sim, mais ou menos isso. Então, eu comecei a usar cocaína com 18 anos, com 22, ainda em uso, veio a minha primeira gravidez. E aí foi quando eu consegui... Você tinha casado já? Não. Foi de um relacionamento do mundo, um relacionamento que a gente ficava, se via de vez em quando, né? Na verdade, eu nunca tive muito assim, como é que eu posso dizer? Eu não tive muitos namorados, sabe? Eu acho que isso também é algo da minha história interessante. Apesar de ter vivido nesse mundo, da forma com que eu vivi, dentro de um universo da criminalidade, submundo, Zona Leste, né? Toda a periferia ali, todo aquele contexto, né? Que é tão bem descrito. Eu era uma pessoa um pouco resistente a essa questão da afetividade. Então é algo da minha história também que eu vejo que foi preservado um pouco, porque eu me lançava menos nessa área, mas acabei... Que olhando por um lado, desculpa te cortar, mas que olhando por um lado até poderia ser uma fuga também. Sim. Né? Porque você não tinha os afetos em casa, você tinha inclusive más experiências na tua casa, você poderia ter se refugiado nos braços de qualquer um que aparecesse na sua vida, né? E que muitas vezes nós que atendemos, eu não sou psicólogo, você é psicólogo, mas eu também atendo a vida humana por aí das pessoas que se apresentam, nós temos inúmeros casos dessa forma, de pessoas que têm a violência ou não são amadas como deveriam ser amadas nas suas casas, no seio da sua família, então ela busca fora. Sim. E muitas dessas vão para a prostituição, muitas dessas vão se entregar, muitas dessas pessoas, né, porque isso também que acontece com homens, vão se entregar a qualquer pessoa que aparecer ali. Mas eu queria dar um passo atrás, frente ao que você me dizia em relação a todas essas experiências de droga, de sexo. Você é de uma família de 10 irmãos. Onde é que estava a tua família? Os teus irmãos, pelo menos. Tua mãe, teu pai, onde é que eles estavam nesse momento? Então, meu pai foi embora, e é interessante, quando meu pai foi embora, ele foi devido a uma traição da minha mãe. E quando ele foi embora, ele não nos contou o que tinha acontecido, que era devido a uma traição. E eu passei muitos anos odiando meu pai, achando que ele tinha me abandonado. E a tua mãe? E minha mãe, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com ela, devido às opções que ela fez, né? E aí,
A minha irmã mais velha foi embora quando ela tinha 17 anos também, porque ela não aguentou. Os 2 mais velhos eram os doentes de esquizofrenia. E o Paulo, que é 1 ano mais velho que eu, também foi embora. E nesse meio termo, a minha mãe teve 3 filhos de outros relacionamentos. Minha casa era uma bagunça, padre. Minha casa era difícil de ficar lá. E aí eu ficava pouco tempo na minha casa. Quanto mais tempo na rua ficasse, era melhor para mim. Então eu ficava dias fora de casa e às vezes as pessoas, acho que já tinham acostumado com isso, não se importavam muito. Deixa eu voltar também. Até porque foi um ponto que apareceu aqui. Você disse que o seu pai foi embora e você passou muitos anos dizendo que o seu pai tinha te abandonado. Quando é que isso mudou e que a verdade reinou? Então, por incrível que pareça, padre, quando eu fiquei grávida, porque aí, diante de uma situação familiar, o meu pai, minha mãe foi morar com o companheiro, que é companheiro dela até hoje, e por questão que meu pai pagava aluguel e a gente tinha uma casa e meus irmãos doentes precisavam dele, porque minha mãe não assumiu esse cuidado, ele voltou para casa. E quando ele voltou, eu estava grávida. Com 22 anos. Com 22 anos. E o pior, padre, é que ele me colocou para fora de casa. Nesse intervalo, você não tinha contato nenhum com teu pai? Da saída dele até esse dia? Bem pouco. Eu lembro até que meu pai, ele sempre teve um cuidado muito especial com os filhos. Então, eu sabia que ele tinha feito uma poupança para cada filho. E um dia, é como aquele filho pródigo. Um dia eu fui na casa dele e falei, eu quero meu dinheiro da poupança. É interessante essa história, porque eu lembro que ele falou, para que você quer? Eu já usava droga, eu queria para usar drogas, né? Eu queria para curtir. Sim. E ele falou, para que você quer? Eu falei, porque é meu, você não fez para mim? Você não fez a caderneta para mim? É meu o dinheiro, eu faço o que eu quiser. Ele, tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tenho. E ele foi lá no banco, pegou todo o dinheiro que ele tinha guardado a vida inteira, para cada um de nós ele fez uma. Não era muito, mas era tudo que ele tinha guardado para mim, né? E eu exigi que ele me desse, porque o dinheiro era meu. E ele me deu o dinheiro. E aí depois, quando ele voltou para minha casa, eu grávida, meu pai era muito rígido, sabe? E acho que ele ficou tão chocado por eu estar grávida, que ele me pôs para fora de casa. E aí, nessa gravidez, eu fiquei morando de casa em casa. Cada dia alguém me dava uma estadia. Só que aí a barriga cresceu, já estava para nascer, eu não tinha mais onde ficar. Ninguém mais me oferecia nenhum lugar para ficar. Desculpa te perguntar, e o pai da criança, onde é que estava? O pai da criança, ele morreu quando eu estava grávida de 3 meses, num acidente de moto. Né? Então, eu não pude nem contar com ele. Nem com a família dele? A família dele, até por um período depois que a minha filha mais velha, Maíra, nasceu, ainda tentou se aproximar, mas acabou não dando certo. E aí, nessa gravidez, eu lembro que meu pai tinha um porão na casa dele. E eu dormia escondida no porão da casa, grávida, com quase 9 meses já. Então eu esperava ele dormir, todo mundo dormia. A minha irmãzinha mais nova, a Paula, que é minha afilhada inclusive, me avisava na esquina que eu podia entrar. No porão tinha um sofá velho e eu dormia nesse sofá por um tempo, pensando, alguma hora eu vou arrumar um lugar para mim ficar, não é possível, né? E um dia ele entrou no porão antes de ir trabalhar. E eu lembro que eu fingi que eu estava dormindo, eu falei, meu pai vai brigar comigo, ele vai me pôr para fora. Eu lembro que ele suspirou assim, ele deu um suspiro tão forte e saiu. No mesmo dia, minha irmã chegou para mim e falou, o pai falou para você subir, para você não dormir mais no porão. E aí eu subi, aí minha filha nasceu, e uma longa história. Desculpa. Fique tranquila. Tocar nisso é deixar-se tocar por Deus. Eu tenho certeza, eu faço a mesma experiência cada vez que eu conto a minha história. Em cada vez que eu fiz a experiência de contar a minha história, é um fato, uma situação que Deus toca, e pode deixar, fica tranquilo, eu pego.
que Deus toca em cada um de nós. Mas, dentro disso, eu vou deixar você se recompor e pensar, porque tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Nós vamos já para um rápido intervalo, mas eu quero deixar apenas uma coisa. O chamado de Deus é irrevogável. Aquela menina de 10 anos que, por não ter uma estrutura familiar, em viver as frustrações, hoje ela diz até palavras bonitas, porque a psicologia ajudou e ajuda ela, né? Mas com certeza ela também, eu também com certeza usa da sua experiência de vida, não somente das suas técnicas profissionais para ajudar tantas outras pessoas. Mas as estruturas não apagam, por mais que as estruturas sejam fracas, frágeis ou até danificadas, nem elas apagam o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus para você? Você já parou para pensar? Eu sou velho demais. Deus não se cansa de nos chamar. Fica pensando aí um pouquinho, qual é o chamado que Deus tem para a sua vida hoje, com 5, com 10, com 20, com 80 anos. Deus está te chamando. Para quê? Reze um pouquinho agora nesse pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais Gente de Fé. Que bom que você está aí ainda e que bom que nós estamos tocando nas coisas do alto, ouvindo hoje o testemunho da Cláudia, que está nos contando um pouquinho da sua história. Eu falei ainda nos bastidores, antes de nós começarmos o programa, que é muito difícil nós contarmos toda uma história em 54 minutos, não tem como. Por isso que nós pegamos algumas coisas para tocar nos momentos em que Deus foi mais visível, foi mais palpável. E nós contávamos um pouquinho dessa experiência daquela menina com 10 anos de idade, você com 10 anos de idade, daquele não agora, com 14 anos de idade, e hoje você fazendo uma experiência dentro de você não vai virar uma freira, não é isso? As novas comunidades, ela tem essa possibilidade de nós continuarmos na nossa vida, no nosso profissional, com a nossa família, enfim, fazendo tudo que nós fazemos, mas assumindo também um carisma e uma consagração dentro de uma comunidade, de uma nova comunidade, como é o caso da comunidade Shalom, que você hoje é postulante. Mas ali nasceu a criança, só que você não me respondeu a pergunta que eu te fiz. Desculpa, então. Você pode fazê-la novamente? A pergunta que eu fiz é que naquele dia, quando seu pai saiu de casa, você passou muitos anos dizendo que o meu pai tinha me abandonado. E a pergunta que eu fiz foi, quando é que essa história foi tocada na verdade? Que ele não abandonou a família, mas até por um outro lado, se nós formos pensar assim, era uma forma de preservá-lo e preservar a mãe e a família. Porque a sua mãe é que estava tendo um outro relacionamento. Quando é que essa verdade veio? Então, essa verdade veio quando ele voltou e quando, na verdade, a gente descobriu a verdade. Quando eu descobri a verdade, que na verdade meu pai não tinha nos abandonado. Na verdade, foi bem isso que o senhor falou, ele nos preservou, porque ele tinha uma questão muito, muito interessante. Ele sempre dizia que a minha mãe era minha mãe, e apesar de qualquer coisa, a gente teria que respeitá-la. Então, quando ele me aceitou de volta na casa dele, foi aí que eu comecei a ver que meu pai não era o monstro que eu achava que era. Que você tinha criado nos 4 anos, desde quando ele foi, que você tinha mais ou menos 18. Isso. Até os seus 22, quando a sua bebê nasceu. E a minha filha, ela nasceu e no nascimento da minha filha, padre, eu vejo assim também um marco que Deus colocou na minha vida.
Porque, na verdade, essa gravidez, eu pensava que eu teria minha filha no hospital e a deixaria lá. Eu já tinha planejado tudo. E a casa do meu pai ficava nos fundos da igreja. E estava tendo uma novena de Nossa Senhora Auxiliadora. E eu comecei a participar da novena. E no dia 23 de maio, véspera do dia, depois que a novena acabou, eu diante da imagem de Nossa Senhora, eu disse a ela tudo o que eu pretendia fazer. Mas que se ela me desse um sinal, eu ficaria com o bebê. Eu nem sabia que era menina. Na verdade, eu sempre achei que era um menino. O que você pretendia fazer? Eu pretendia ter o neném e sair fugida do hospital e deixar ele lá. Entendi. E aí, fui embora. Na mesma noite, eu comecei a entrar em trabalho de parto. E quando minha filha nasceu, era pontualmente 6 horas da tarde. E foi no Hospital Santa Marcelina. E às 6 horas da tarde, o alto-falante coloca o Ângelus. E no meio do choro da minha filha, eu escutei Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E naquele momento eu entendia que era um sinal de Nossa Senhora. Para mim não ir embora, que ela estaria comigo, que Deus estaria comigo. Ou seja, ela nasceu no dia 24. 24 de maio. Dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Dia de Nossa Senhora Auxiliadora. E eu achei isso um mimo muito grande de Deus. Que eu testemunho muito essa graça, porque foi por meio dessa minha filha que eu queria abandonar, que eu consegui voltar. A vida ela retornou a partir mais para frente da minha filha. Por quê? Porque ali eu saí do hospital, eu arrumei emprego, eu consegui ficar 1 ano longe das drogas. Sem fazer nenhum tipo de tratamento, simplesmente com uma Nada. decisão. Uma decisão ali. Então, eu arrumei 40 dias de dieta, no 41º já tinha conseguido um emprego. Eu estava muito feliz. Mas aí aconteceu algo que também me acabou fazendo com que eu perdesse o foco naquilo que eu estava vivendo naquele momento. O que aconteceu? Aconteceu que eu reencontrei uma pessoa na feira, por incrível que pareça. E essa pessoa, ela é um homem, e ele foi meu companheiro durante 14 anos. E mesmo que meu pai tivesse me assumido ali, a casa do meu pai era muito complicada, porque tinha meus irmãos doentes, eu não tinha um quarto só para mim e para minha filha. E quando essa pessoa surgiu na minha vida, ele surge com a promessa de que me daria uma casa, que assumiria a minha filha, e realmente assumiu. 1 ano depois... Um ano e pouco depois. Uhum. E aí eu aceitei morar com essa pessoa, por conta de fuga também, né? Só que assim, essa pessoa tinha tido uma vida errada e ele havia me dito que tinha mudado de vida. Só que no andar da carruagem eu percebi que ele não tinha mudado de vida. Né? Essa pessoa vivia do tráfico. E quando eu percebi isso, eu ainda tive a ideia, não, eu vou ajudá-lo a mudar de vida. Uma pessoa, desculpa assim falar, mas uma pessoa subestruturada, com uma família super estruturada, com uma história muito bem contada, com todos os fundamentos, você era a pessoa ideal para ajudá-lo. Não, claro que não, né? Mas achava que podia ajudá-lo, que ele poderia mudar de vida, que ele poderia ter uma oportunidade como eu estava tendo. Sim, claro. Só que não foi bem assim. Em vez de eu trazê-lo, ele me levou de volta. Entendi. Então E você foi aí que caiu de novo. Foi aí que eu voltei a usar drogas, e aí de uma forma muito mais profunda, porque eu não precisava comprar, né? Eu tinha à minha disposição. Ele estava no tráfico, então tudo passava pela mão dele, praticamente. Sim. E nos anos 90, 92, foi quando surgiu o crack aqui em São Paulo. E aí foi de verdade onde eu quase não volto mais. Onde é que estava sua filha em tudo isso? Comigo, o tempo todo. E é interessante, padre, que quando ela tinha 11 anos, né, eu já tinha um outro filho. Sim, dessa pessoa. Dessa pessoa, que é o Júnior. Então, a Maíra tinha 11 anos. Por isso que eu falo que foi ela que... eu vejo todos os sinais de Deus na minha história, porque através dela, ela me acordou de volta.
Ela tinha 11 anos e eu estava no banheiro, me drogando, quando ela bateu na porta. Eu falei, calma que eu já vou sair. E ela gritou lá de fora, eu não aguento mais, mãe, eu não aguento mais. E foi só naquele momento que eu percebi o mal que eu estava fazendo para minha filha e para o meu outro filho. Ele tinha quantos anos, o menino? Ela tinha 11, ele tinha 7. Ela chama? Maíra. E ele? Eduardo. Eduardo. Deixa eu só contextualizar. Então, a Maíra nasce, você fica um ano e pouquinho aí, 6 meses. focada numa Voltei vida pra nova, igreja. voltou para a igreja, tal. Mas aí o coração foi apelaram para o seu coração com uma proposta. Eu acho que era Você a voltou. promessa de ter uma casa. De ter uma casa que você não tinha Que eu também. não tinha. Voltamos àquela nossa primeira conversa lá, da falta de estrutura. Aí você entrou nessa vida, viu que realmente nada tinha mudado na vida dessa pessoa, com o desejo de tirá-lo. Você foi e ficou. Sim. E nisso você entrou aí em coisas muito sérias, porque você foi praticamente ao máximo daquilo que são os entorpecentes, que é o crack. Sim. Até que a sua menina, com 11 anos, ela Deu um grito. não aguentava mais. E eu tinha... Despertou alguma coisa. Eu tinha a ilusão de que ela não sabia, que eu conseguia disfarçar. E não era verdade. Eu vivia anestesiada pela droga e dopada. E achava que fazia bem meu papel de mãe. Mas não, eu usava crack 24 horas. Né? E quando ela gritou, eu não saí do banheiro por um tempo, fiquei pensando, não, acho que ela não está pensando isso de mim. Quando eu fui até ela no quarto, ela olhou para mim, assim, ela estava com o travesseiro assim no rosto. Eu chamei Maíra, ela pegou e tirou o travesseirinho do rosto e falou assim para mim, ela é bem forte, sabe? Ela falou assim, sabe por que eu não vou embora daqui? Quem vai cuidar do meu irmão? Ali eu falei, meu Deus, veio de novo o desejo de voltar. Para algum lugar, não sabia para onde. Mas eu queria, sabe, não por mim, porque eu já não acreditava mais em mim, nos meus sonhos, nos meus desejos. Eu já não tinha mais esperança para mim, entende? Se eu continuasse olhando para mim naquele momento, talvez eu não teria voltado. Mas quando eu parei de olhar para mim, parei de ser egoísta e olhei para a dor daquelas crianças, do que eu estava fazendo para elas, aquilo fez com que eu pensasse, realmente eu preciso voltar, eu preciso mudar, eu preciso parar. Só que eu não tinha para onde voltar mais. Foi meio assim, eu não nesse tinha. tempo em que você caiu em si, vamos dizer assim, com o apelo da sua filha, desde o dia em que você tinha saído da sua casa, onde é que estava a tua família? Como é que estava a tua estrutura familiar? Porque você acabou de dizer, eu não sabia para onde voltar. Você queria voltar, né? Não voltar apenas fisicamente, mas voltar existencialmente. Onde é que estava a tua família nesse tempo? Padre, a minha mãe, ela constituiu uma nova família, né? Apesar de morar próxima ainda da casa do meu pai, ela tinha uma outra família. Sim. Eu tinha quase nenhum contato com eles, assim, bem pouco mesmo. E com meu pai morava com os meus irmãos doentes, aí já tinha um outro irmão que tinha adoecido também, que era mais novo que eu. E eu visitava esporadicamente, mas assim nas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, aniversário, Dia dos Pais. Uhum. E eu tentava disfarçar a minha vida. Eles não sabiam que você vivia? Não sabiam. Nem imaginava. Não sabia que o meu companheiro fazia o que fazia. Eu sempre disfarcei. Então, devido a algumas circunstâncias, a gente sempre estava mudando de casa, né? Devido às questões que ele acabava se envolvendo, tendo que mudar sempre. Uhum. Então, assim, eu tinha pouco contato com os meus irmãos, com a minha mãe muito menos, com meu pai ainda, eu sempre mantive a data do aniversário dele, que até se ele fosse vivo, há 2 dias ele faria 96 anos.
E assim, eu não tinha muito contato, porque o contato faria com que eles soubessem. E você queria esconder. E eu sempre quis esconder. Na verdade, eu achava que escondia, né? Eu sempre tive uma postura, assim, sempre foi uma característica minha, né? Assim, geralmente o estereótipo de uma pessoa que usa droga é desleixada, né? É descuidada. E eu não tinha esse estereótipo. Você mantinha a pose. Eu sempre, nunca me expus muito, então, mas usei muito, né? A ponto de estar com 38 quilos quando eu parei. Você tem quanto de altura? Tenho 1,65. 38 quilos. Você tinha metade da quantidade que você deveria ter. Quando isso aconteceu, que minha filha me chamou a atenção para a dor dela, eu já estava consumindo crack 24 horas. Para o senhor ter uma ideia, eu dormia com um cachimbo debaixo do meu travesseiro para não ter nem que levantar da cama. Então, assim, eu cheguei ao fundo do poço. Eu já nem me olhava mais no espelho de tão horrível que eu estava, né? Eu não acreditava na vida. Eu achava que minha vida tinha acabado realmente. E talvez se eu tivesse deixado a minha filha no hospital quando eu desejei fazer isso, e Deus não tivesse, através de Nossa Senhora, me sinalizado, não a deixe, leve contigo, porque Ele me salvou através dela, né? E aí eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu fui procurar o padre Rosalvino. Eu falei, eu pensei aqui comigo, falei, eu vou procurar o padre porque ele tem abrigo. Então eu já tinha tudo preparado na minha cabeça. Eu falei, eu vou deixar as crianças com ele. Antes de você falar do padre Rosalvino, tem alguém que quer falar com você, que quer trazer a experiência dela em tudo que você viveu. Olá, tudo bem? Bom, o que dizer sobre Cláudia Maria? Exemplo de superação, de força, de tudo que você quer vai atrás, que você vai conquistar. E o melhor, ajude as pessoas a quem você pode ajudar. Esse é o exemplo que eu tenho da minha mãe. Ela é uma guerreira, uma mulher maravilhosa que superou muita coisa. E confesso que foi um pouco difícil se reaproximar dela, porque no momento em que eu mais precisei, ela estava distante por conta de estar enfrentando lutas internas, né? E mãe, você superou, você ganhou a batalha. E melhor, hoje você faz disso, dos seus ganhos, faz em pró das pessoas, você ajuda. Você ainda fez disso lição. E eu aprendo muito com você. E tem aqui uma pessoinha que também te ama muito. Oi, vó. Te amo. Nós te amamos muito. E desculpa estar aqui na rua, mas é que te amo. É isso. Beijo. Linda. Ai, não esperava, sério. Essa foi a causa da volta, né? Foi digamos assim, a forma pela qual Deus usou para que você pudesse ressuscitar. Mas ela trouxe alguma coisa ali muito, muito pontual, muito séria. Como é que foi essa reaproximação com a sua filha? Então, porque quando eu decidi mudar por ela, as coisas para mim sempre foram tudo ou nada, sabe, padre? Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu acredito. Então, quando eu procurei o padre para deixar meus filhos no abrigo, eu não encontrei o padre na igreja naquele dia. Bendito seja Deus. Mas eu encontrei um cartaz que dizia Vigília Eucarística. Eu pensei assim, eu vou lá porque se vai ter vigília, o padre vai estar lá. Só que ele não foi porque era a vigília do grupo de oração. E aí eu fiquei esperando o padre chegar e na espera do padre chegar, Jesus veio ao meu encontro e me reencontrou naquela vigília e reacendeu em mim, sabe, o amor dele por mim. E eu lembro que durante a oração, o rapaz conduzindo a oração dizia assim, diga a Jesus o que você mais deseja.
Padre, eu precisava de tudo naquele dia. Eu precisava de uma casa para ir embora, eu precisava de um emprego, eu precisava de tantas coisas, mas a única coisa que eu lembrei de assim, que me veio ao coração, eu falei, me devolve a alegria de viver. Me devolve de novo a alegria de viver. Eu lembro quando terminou a vigília, padre, eu fui embora pelas mesmas ruas, mas eu já não era mais a mesma. Algo já estava diferente em mim. E ali eu comecei, então depois eu fui procurar o padre, falei, padre, eu preciso ir embora desse lugar, eu preciso mudar de vida. Aí veio o porão do meu pai tem um porão, eu preciso de uns blocos, uma porta. Eu vou fechar dos lados e vou com os meus filhos morar no porão do meu pai, eu vou falar com ele. E o padre Rosalvino, então, na época, me deu os tijolos, a janela e uma porta. E eu consegui construir um cômodo e um banheiro e fui para lá com os meus filhos. E aí começou minha caminhada de volta na igreja, grupo de oração, encontros. E eu fui sentindo a minha fé sendo reavivada. E eu não quero mais voltar de onde eu saí. E aquilo, os irmãos da igreja, o padre, todos foram me ajudando. E aí meu pai me acolheu de volta na casa dele, no porão da casa dele. E ele me ajudou muito também. E foi assim que... E por isso que, nesse tempo, a minha filha estava com 12, a época da adolescência dela. E eu queria tanto Deus, eu queria tanto ser de Deus de novo, que ela se sentia abandonada por mim. Então ela fala que, de uma certa maneira, eu me distanciei dela. Mas, de fato, sim, né? Mas porque reavivou dentro de mim, né? Tudo aquilo que eu já tinha vivido um dia, e vi ali também a minha esperança. E quando eu comecei a ver outras pessoas que sofriam pelas drogas, pela questão que eu havia sofrido, eu também queria ajudar. Então, muitas vezes eu deixava meus filhos com a minha irmã, com alguém, para poder ir para encontro. Aí depois veio a pastoral da sobriedade e os encontros. E aí ela se sentiu um pouco abandonada. Até ela falava assim, agora tudo é igreja. E foi assim. E foi assim que você retoma o caminho e prova aquilo que eu terminei o primeiro bloco dizendo, que o chamado de Deus é irrevogável. É irrevogável. Por mais tenebrosa que você tenha vivido, em situações tenebrosas, aquilo que diz o Salmo 21, 22, né? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, não temerei, estás comigo. Esteve, está e estará com você. Nós vamos caminhar já para o nosso término, mas eu queria que você deixasse apenas uma rápida mensagem. Há tantas pessoas, você já esteve em outros programas, como o PHN, como você disse, como no programa da Jornada Mundial da Juventude, este ano aqui, mas que você dissesse para os jovens, sem estrutura para viver as frustrações. Você esteve lá, olhando para essa câmera, de uma forma rápida. O que você poderia dizer para eles? Não a psicóloga, eu não quero a psicóloga, eu quero a Cláudia. O que a Cláudia diria para estes? Bom, se você ainda não experimentou o amor de Deus, você está perdendo a maior aventura que você pode viver na sua vida. Talvez alguém já tenha falado do amor de Deus por você. Talvez você tenha até sentido o amor de Deus por você. Talvez você não tenha forças para voltar a fazer de novo uma experiência com Deus. Mas Ele te espera, e te espera ansiosamente, porque a vida que Ele tem para te dar é uma vida de felicidade. Na comunidade Shalom, nós somos chamados a fazer um caminho de felicidade para a felicidade. E é esse o caminho que Deus tem para cada um de nós, para cada jovem, né, que muitas vezes se vê aí atrelado, né, por esse mundo que oferece tantas coisas, e coisas boas também, mas nada é comparável
a alegria que Deus pode te dar. Então, se você que está me ouvindo agora, talvez você passou por acaso aqui, né? E talvez você tenha até vontade de fazer uma experiência mais profunda com Deus. Faça, porque você não vai se arrepender. Deus foi muito presente na minha vida. Eu que às vezes o deixei de lado. Colhi as consequências das minhas escolhas, mas Ele sempre esteve comigo. Ele nunca nos abandona. E Ele foi marcando para que eu pudesse olhar para a minha história e poder voltar ao meu primeiro amor, que é Ele. E é assim que eu quero terminar o programa de hoje, dizendo que a melhor aventura, fazendo as palavras da Cláudia, a melhor aventura é Deus. Não tenha dúvidas que Ele sempre tem o melhor para você. Às vezes pode parecer até difícil demais. Não é que é difícil demais. Desconfie de todos os caminhos que vão ser fáceis demais. Esses caminhos você experimentou, se lambuzou e quase ficou lá. Mas os caminhos de Deus não são difíceis. Só são para quem realmente tem a coragem de amar. Este e todos os outros programas você pode acompanhar no Canção Nova Play. Vai lá, acesse. Deus abençoe você e até o nosso próximo Gente de Fé. Eu sempre termino, Cláudia, dizendo uma coisa. E hoje, muito mais do que abraçar um milagre, deixa eu abraçar um sinal da presença de Deus no nosso meio. Deus te abençoe. Obrigada, Padre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.